Na vez passada, nós havíamos discutido as linhas de trabalho da nossa Umbanda aqui no Japão, né? Então, para isso, né, nós tivemos que falar um pouquinho das fraternidades do espaço, né? Abrimos, né, um leque para que nós pudéssemos entender, né, o que seria, na verdade, a linha do Oriente, né? Porque é muito mais do que a gente imagina. Aliás, né, a linha do Oriente, né, foi muito pouco estudada, né? Então, a intenção é abrirmos ainda mais esse leque, né, para que nós possamos entender melhor, né, tanto o nosso trabalho, as entidades que estão ligadas, né, na nossa Umbanda, né? Então, num passo a passo, né, nós deveremos, na sequência, né, entender finalmente as 7 linhas da Umbanda, né? Mas nós vamos ter que entender um pouquinho melhor, né? Então, o que nós tínhamos começado a discutir, que era as fraternidades do espaço, né? Em resumo, né, depois a gente vai esmiuçar, em resumo, né, o ambiente espiritual, não é, ele é administrado, não é? Então, como funciona essa organização de toda essa administração do globo, não é? No livro Jardim dos Orixás, né, elucidado, não é, por Ramatiz, né, nós temos, se eu não me engano, Pai Quirino, né, que abre, né, prefaciando aquele livro, né, falando, né, da grande universal fraternidade do espaço, cuidando do planeta azul, né? Então, vamos entender o que é essa grande universal fraternidade do espaço, né? Tá? Bom, é claro, não é, que Deus, não é, então o Criador, não é, quando programa a vida num planeta, não é, monta ali uma escola, não é? Toda escola tem a sua diretoria, tem os seus alunos, não é? Nós somos os alunos, não é? Vamos conhecer como funciona a estrutura, então, dessa diretoria, não é? Longe de religiosidade, não é? Religião, não é? São caminhos, não é, que nós encontramos para nos encontrarmos com Deus, não é? Mas nós criamos, não é, as religiões. Mas esses espíritos, não é, então diretores, organizadores do planeta, não é, não vieram para nós trazer religião, vieram trazer para nós, né, ensinamentos, matéria, não é, estudo, não é, para que nós pudéssemos viver, não é, compreender a vida, progredir, não é, avançar em direção de Deus, não é? Aí nós vamos compreender também, né, compreendendo as fraternidades do espaço, os vários movimentos, né, tantas coisas que ocorreram. Bom, é só um resumo, não é? Não vamos nos aprofundar muito, não é? Não é esse o objetivo. Mas peguei, né, alguns nomes, né? E nesses nomes, né, peço até licença, então, né, um cuidado, né? Vamos encontrar, né, dentro de algumas literaturas, talvez algumas divergências, né? Contudo, né, o que eu, em particular, né, estou passando aqui, e não como defensor, né, de que tudo que está aqui, né, é a perfeita verdade, né? Não, apenas humildemente, né, estou repassando um ensinamento de Pai Benedito de Aruanda, né? Mas como médium falho, né, posso ter, né,
equivocado, né? Contudo, vou passar na íntegra, segundo compreendi, né? Muito bem. Dividimos, né? Então, basicamente, entre 4 fraternidades, né? Aqui é a chamada Fraternidade da Cruz, a Fraternidade do Triângulo, a Fraternidade da Luz e, finalmente, a Aruanda, né? Então, a Aruanda é uma dessas fraternidades que, desde o princípio, está, né, no orbe desse planeta. Vamos começar com a Fraternidade da Cruz, não é? Aliás, dizemos que Jesus Cristo é o diretor desse planeta, aí é a mais pura verdade, não é? Porque a Fraternidade da Cruz, segundo, não é? Nos foi repassado, foi a primeira, não é? Fraternidade a começar a organização no planeta, né? E esse espírito é Jesus Cristo, não é? Dentro, integrantes dessa fraternidade, temos Maria de Nazaré, Francisco de Assis, Elias, Ismael, não é? Os grupos que essas fraternidades criaram junto aos espíritos que, não é, foram sendo chamados a cumprir missões, tarefas, não é? Então é só um exemplo para nós entendermos, não é? Tá? Que não é tudo, não é? São milênios de história, né? Eu estou apenas colocando alguns exemplos, né? Então, dentro desses grupos, né? Aqueles que mais nós conhecemos, está na Bíblia, os 12 apóstolos, né? Muito bem. E depois dos 12 apóstolos, né? Tantos outros espíritos foram envolvidos, né? Então, para que nós liguemos, né, um desses nomes, né? E precisamos, né? Então, esses nomes são chaves para que a gente compreenda o nosso trabalho hoje aqui no Japão, né? Então, eu fiz essas ligações, né? Esses links, né? Então, temos Zaqueu, né? É aquele homem baixo que ficou lá na árvore vendo Jesus passar, né? Zaqueu, hoje vou lá na sua casa, né? Ficou todo feliz, né? Recebeu Jesus, né? Zaqueu, aquele espírito que depois de várias encarnações, né? Acabou nascendo lá no Ceará, Adolfo Bezerra de Menezes, né? O conhecido como o médico dos pobres, né? Então, né? Esse espírito é um dos espíritos, né? Que essa fraternidade foi, né? Pouco a pouco iniciando, preparando, né? Muito bem. Então já ligamos um nome aqui, Adolfo Bezerra de Menezes, né? Faz parte da Fraternidade da Cruz, né? Agora vamos à nossa fraternidade em particular, né? Que a gente fala tanto e compreende tão pouco, né? Aruanda, né? Fundador, né? Responsável, diretor, Pai Benedito de Aruanda. Dentro desse grupo fraternal nós vamos encontrar o Cacique Pena Branca, Caboclo Curuguçu, Pai Antônio, Pai João, né? Os grupos formados por essa fraternidade, o nosso em particular, Umbanda, né? Então, espíritos então dentro desse grupo formado de trabalho, com objetivo, não é? Com missão, não é? Coloquei aqui os espíritos que nós temos conhecimento, né? Então, Pai Joaquim de Angola, né? Que vai construir a sua linha de trabalho, Pai Joaquim das Almas, por exemplo, né? Vai construir a sua linha de trabalho, né? Então aqui fiz um link, né? Liguei um dos espíritos, um trabalhador dessa casa, né? Pai Joaquim das Almas, né? Através de uma linha que é a Pai Joaquim de Angola, né? E aí temos, né? Outros espíritos, né? Muito bem. Agora vamos lá na Fraternidade do Triângulo. Diretor, né? Fundador, né? Daquela fraternidade, inclusive esteve entre nós, né? E o lembramos como Confúcio, né? Depois temos Lao Tseu, né? Pitágoras, Antúlio, Hermes, Buda, não é? Todos integrantes então dessa fraternidade, a Fraternidade do Triângulo, né? O trabalho missionário dessa fraternidade, não é? Colocou aqui no orbe, né? Fez encarnar muitos espíritos iniciados, né? Aqui preparados, né? Tivemos Gandhi, por exemplo, né?
e tantos outros missionários, né? Fraternidade da Luz, né? Diretor, organizador, Sócrates, né? Platão, né? Integrante, Aristóteles, né? Plotino, Amônio Sacas, Zorastro, né? Esse nome, né, talvez nós nunca tenhamos ouvido, não é? Zorastro, não é? Mas se eu disser Caboclo das Sete Encruzilhadas, aí se eu ouvir, né? Se eu disser, né, me referindo ao médium, né? Velho, né? Velho, Fernandino de Moraes, né? Bom, aí eu já, né? Opa, liguei, né? Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Mas, né? Lá atrás, né? Zorastro, né? Um pouquinho depois, Gabriel Malagrida, né? Um jesuíta. E depois, finalmente, como conhecemos Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Estou falando de reencarnações, né? Muito bem. Então, 4 fraternidades, né? E algumas ligações com alguns espíritos, como, né, nós o temos nos dias de hoje, né? Mas essas fraternidades, né, passado o tempo, né, elas se uniram, né? Elas se uniram, né? Da forma como eu vou mostrar aqui, né? A fraternidade da cruz, né, se uniu com a fraternidade do triângulo, né? Então, a diretoria do planeta, né, se organizou, juntou forças, porque já naquele período de amadurecimento das criaturas, né, então convinha, né, segundo a divindade, né, um programa, né, essas fraternidades se alinharem em trabalho conjunto, né? Foi o que ocorreu, né, com a fraternidade da cruz e a fraternidade do triângulo, né? Então essas fraternidades, uma vez unidas, né, passaram a ser representadas de outra forma, né? Então a fraternidade, né, da cruz e do triângulo, ela ficou assim, né? Quem for ver numa psicografia, né, de Ramatiz, né, na verdade Ramatiz, né, que junção de Ramá, né, onde ele foi iniciado, né, e Atiz, né, então Ramatiz, né, mas na psicografia, né, você vai ver que ele tem um pingente, né, num triângulo violeta bem claro, né, e uma cruz, né. Então Ramatiz é um, né, dos organizadores de grupos. Eu não falei aqui nessa junção, né? Nessa junção formou-se um grupo. Como chamava esse grupo? Templários. Esqueci. Templários, né? Depois eu dou uma procuradinha. Templários, né? Formou-se esse grupo. Então, ali nós vamos encontrar o nome, né? Então, do nosso Ramatiz, né? Ramatiz. Mais fraternidades, né? Quer dizer, perdão, grupos, né? Aqui na fraternidade, então, da cruz, aqui, perdão, né? Mais uma outra junção, né? União de fraternidades ocorreu, né? Que é a fraternidade de Aruanda com a fraternidade da luz, né? Então o símbolo ficou esse daqui. Algo peculiar aqui, né? Aquele lá, né? Então, né, podemos dizer que Umbanda, né, estaria surgindo na união desses dois trabalhos, né? Os templários, né, na união desses dois trabalhos, né? Precisamente, né, certamente, né, Roberto Peixoto, né, deve ter escrito alguma coisa a respeito, né?
Então, por favor, consultem, né? Leiam, estudem, né? E se encontrar alguma coisa a respeito, deve complementar, né, o que a gente está discutindo. Bom, em particular, né, para nós, né, eu vou fazer ramificações aqui, a partir da fraternidade e da cruz, tá? Posso apagar? Tá, Joe? Espero que não dá. Tá bem, né? Templários das cadeias do amor, tá? Templários das cadeias do amor. Isso é livro? Isso é um livro? Não, isso é o nome de um grupo fundado, não é, pela união daquelas duas fraternidades, a do Triângulo e a da Cruz, né? Então, o organizador desse grupo, né, é o Ramatiz, né? Templários das cadeias do amor, né? Bom, então para nós, né, o que interessa, né? Vamos começar, né? Em particular, né, aqui no nosso trabalho, né? Então, nós vamos lá, né, na Legião de Maria, né? Está ligada, né, ao trabalho, né, da Fraternidade da Cruz, né, integrante, né? Maria, vamos dizer assim, né? Vários grupos foram formados, né? Eu dei vários exemplos, né? Então, existe um grupo, né? De espíritos, né? Que estarão em tarefa com Maria de Nazaré, né? Então, esse grupo, né? Servidores de Maria, né? A partir daí, né? Postos de socorro, o hospital, né? O Hospital de Maria, como ficou conhecido, né? E dentro do Hospital de Maria, bem em particular, nós conhecemos o espírito de Fabiano de Cristo, né? Que teria sido José de Anchieta, né? Então aqui nós vamos conhecer, né, o Hospital Fabiano de Cristo. O Hospital Fabiano de Cristo, né? Na verdade, ele não existe. O Hospital Fabiano de Cristo está dentro do Hospital de Maria. É uma ala de trabalho no qual esse espírito Fabiano de Cristo, né, seria o responsável, né? E é um trabalho muito particular, né, que vai nos ligar, né? Por quê? Porque Fabiano de Cristo, né, assim como, por exemplo, né, Celina, que é um outro trabalhador aqui, né? Celina não é aquele espírito que lidera, coordena, ajuda, como ficamos conhecendo lá no Vale dos Suicidas, né? Conhecemos essa trabalhadora, então ela também é coordenadora de um grupo, né, voltado ao socorro. Aqui Fabiano de Cristo, né? Trabalhos distintos, né? E nós vamos acabar nos ligando aqui finalmente, né? Então, depois de Fabiano de Cristo, né, nós temos um outro espírito chamado Dr. Romano, né? Ali, Dr. Romano, né? E depois, né? Vejam, né? Agora nós fizemos duas uniões, né? Nós fizemos a união da Fraternidade da Cruz e a do Triângulo. Fizemos a união de Aruanda com a da Luz, né? Agora vamos ver a união dessas, né, fraternidades para desenvolver trabalhos, né? Então, finalmente, né, nós vamos chegar aqui embaixo, né? NEC e NUC, né? Núcleo Umbandista Cristão, Núcleo Espírita Cristão. Dr. Romano, né, toma a frente e coordena um trabalho, né, que nós vamos chamar de Núcleo Espírita Cristão. Pai Benedito de Aruanda, lá de Aruanda, né, começa
a coordenar um trabalho, né, que vai nos ligar a um trabalho que nós vamos chamar NUC, né? Aí, entre esses trabalhos, vai surgindo tantos outros espíritos, né? Dr. Nakamura, né? Dr. Nakamura é um espírito que está ligado, né, na fraternidade do Triângulo, né? Desde lá, né, da Indochina, né? Quando na época, né, naquela época Ramatiz, junto aos Mahatmas, né, estava desenvolvendo, iniciando, formando um templo, né, Dr. Nakamura estava presente lá, né, não como Dr. Nakamura, né, o espírito, né. Bom, aí começa a ligar, né, e nós vamos tendo, né, outros espíritos, outras fraternidades, e começa a surgir o nosso trabalho, né. Então, é duro não enxergar, né, quase que eu peguei um Keitai para apagar aqui. Melhor se apagar, senão eu vou estragar Keitai. É preto. Bom, aonde é que nós queremos chegar, né? Nós queremos chegar finalmente até as 7 linhas da Umbanda, né? Então, ligamos, né, os nossos trabalhos, ligamos o hospital, ligamos nomes, ligamos o trabalho, né? Agora então vamos entender no nosso trabalho em particular as 7 linhas da Umbanda, né? Mais uma vez, né, haverão discórdias, haverão polêmicas. Graças a Deus não tem tanto mais polêmica, né, porque falava em 7 linhas, Nossa Senhora, né, era uma discussão danada. Mas hoje em dia está acalmando, né, parece que, né, as coisas estão se encaixando, né. Tudo leva um pouco de tempo, mas acaba se acertando, né. Enfim, bom, dentro das 7 linhas da Umbanda, né, primeiro nós temos que entender, surgiu um trabalho, ele foi chamado Umbanda. Nós vimos que a formação desse trabalho, não é objetivo, né, de 2 fraternidades, né, e os espíritos envolvidos, vocês lembram? Os espíritos envolvidos, né? Falamos em espíritos que profundo conhecedores, né, de matemática, né, de astrologia, né, mas e de magia, né, porque Umbanda é magia, né? Então, da onde que veio esse conhecimento, né? Bom, falamos pouco de Aruanda, né? Mas é lá em Aruanda que estão, né, magos, né, profundos espíritos conhecedores, né, da magia, né? E eu não vou falar branca e eu não vou falar negra, porque magia é uma coisa só, né? Depende de quem usa, né? Pro bem, pro mal, né? É branca ou negra, né? Mas a região das sombras, né, manipulando energia contra, né, seu próximo, enfim, essas coisas todas, trevas, né, a gente vai ter que discutir isso, né. Bom, estamos agora, né, na nossa Umbanda, né. Bem, depois de tantos ensaios, né, de tanto preparo, tivemos tantos tipos de trabalhos, né, que foram chamados Umbanda de caboclo, Umbanda cruzada, Umbanda isso, Umbanda aquilo, né? Bom, tivemos um período, né, de preparo, né, entre encarnados e espíritos, né? Mas o nosso marco inicial vai ficar com a Umbanda que foi chamada tradicional, né? Tem que começar por algum lugar, né? Então esse marco inicial ficou aqui em 1908, né? 15 de novembro, né? No evento, né? Ali no episódio do Zélio, né? Vamos ficar
com esse começo, né? Pulamos a fase de preparo aqui porque não nos interessa. Estamos aqui. Muito bem. Nossa, então, Umbanda tradicional, né? Temos outros grupos de trabalho, temos, né? Esotéricos, né? Trabalhos trabalhos paralelos, né? Bom, ficamos aqui na nossa Umbanda tradicional, né? E aqui agora nós vamos entender as 7 linhas, né? Vamos definir a princípio as 7 linhas, né? Eu, dentro das inúmeras, né? Tentativas, né? De vários autores, né? Tantas pessoas tentando definir as 7 linhas, né? Eu vou ficar então com a de Rubens Saraceni, né? As 7 linhas, né? Até porque ela bate, não é, com que Pai Benedito nos orientou, né? 7 linhas da Umbanda, não é? Por que 7 linhas, não é? Bom, porque 7 grupos de trabalho, né? 7 grupos de trabalho voltados, não é, a trabalhar o coração humano, né? Então, na matéria, né, no efeito, não é, na física, na química, nós temos as forças, as reações, né? Então, força magnética, né, força da gravidade, né? Temos força, né, para explicar o fenômeno físico, né? Mas e quando a gente fala do coração, né? Aí nós temos vibrações, né? Vibrações positivas, né? Nós temos vibrações, né? Então, segundo Saraceni, né, 7 linhas da Umbanda representam 7 vibrações de Deus, né? O Pai Benedito falou a mesma coisa pra gente, né? Então, aí, o que é que nós temos? 7 vibrações de Deus, né? O homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus, né? Então, bem, o nosso coração deve corresponder a essas 7 vibrações, são emanações de Deus, né? Agora, né, podemos dizer que, né, nós vamos estar, né, aí nós já vamos estar falando da nossa coroa, nós vamos estar mais nessa ou naquela vibração, né, é onde está a nossa coroa, né? Então, assim também são as falanges de trabalho, né? Então nós vamos dividir em 7, né? Falange 1, falange 2, falange 3, 4, 5, 6 e 7, né? Muito bem. Mas antes de ramificar tanto, né? Já que nós estamos ainda no início, chegamos nos finalmente, né? Estamos falando de um grupo de trabalho, né? Esse grupo. Então estava surgindo a Umbanda, né? Um trabalho que estava começando, né? Então vamos dividir ele a princípio em 2, né? Pretos velhos e caboclos, não é? Muito bem. Então, inicialmente, né, 2 classes de espíritos, né, estariam iniciando, estariam preparando, né, então, os filhos de fé, ou seja, os adeptos, né, então, dessa religião, a Umbanda, o umbandismo, né. Muito bem. Pretos velhos, aqui, né, se dividiram, né, em 7 falanges. Caboclos se dividiram em 7 falanges de trabalho, né? E vamos falar, não é, de mais um grupo, né, importante
de trabalho aqui. Agora vamos dividir, né? Vamos dividir e colocar mais um aqui, né? 40 para médium, só médium vai conseguir enxergar, né? Então agora Exu, né? Tá? Muito bem. E aí nós temos, né, um início de trabalho, né? Exu, pretos velhos e caboclos, né? Começa assim. Eu vou começar então agora a dividir essas linhas, né? Vamos dizer assim, como o nosso Congá mostra, né? Estão vendo o Congá, né? Então vamos aqui para o Congá. Oxalá, Iemanjá, Oxum, Yanzã, Oxóssi, Xangô, Ogum, né? 7 linhas, 7 orixás, né? Então poderíamos dizer, né, que os orixás aqui, né, podem ser, né, identificados, né, dessa forma, né, personalizados, né? Oxalá, Jesus Cristo, né? Iemanjá, né? Maria de Nazaré, Oxum, Nossa Senhora Aparecida, Yanzã, Santa Bárbara, Oxóssi, São Sebastião, Xangô, São Jerônimo, Ogum, São Jorge. Pode. Nós estamos falando de vibrações, não é? Então, nós vamos ver que essas vibrações correspondem, não é, perfeitamente, não é, da forma como nós estamos vendo aqui, né? E esse orixá, né, na ideia inicial, né, cultuada então, né, pelos antigos, né, africanos, né? Mas vejam que essa ideia, não não nasceu entre os africanos. Essa é uma ideia que está presente desde o princípio do mundo, não é? É que nós nos voltamos, não é, apenas a ver, não é, a ler a ideia entre os africanos, né? Mas nós vamos ver que é desde o começo do mundo, né? Essa divisão, né? Mas estamos aqui, né? Os nossos orixás, o sincretismo, não é? Os próprios espíritos, né, identificaram, não é? Imaginemos, né, aqueles africanos, né, cultuando seus orixás, né, e naquela repressão, né, religiosa, né, em cultuar apenas a religião lá no local em que estavam, né, no cativeiro, né? Mas eles identificaram, eles conseguiram, né, associar, né, sincretizar, né, dentro do que eles sabiam do orixá, né, para aquele santo da Igreja Católica. Eles fizeram isso, né? Não tenhamos dúvidas, né? Jesus Cristo é o nosso Oxalá, né? Não tenhamos dúvidas, São Jorge guerreiro é o nosso Ogum, é o nosso guerreiro. Olha o São Jorge, né? Não há mal nenhum, não há problema nenhum. São Jorge, Ogum, é a mesma coisa, estou falando da mesma vibração, né? Muito bem. Então, se nós passamos essa etapa, né? Vamos lá, né? Senhor, aproveitando enquanto a gente continua aqui, né? Coloca assim de 1 a 7, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso, né? Bom, aí perceberam que nós temos mais uma ou outra divisão dentro dessa 7, né? Nós temos mãe e nós temos pais, né?
3 mães e 3 pais, né? Jesus, né? O orixá, né? O orixá maior em cima, né? Muito bem, então nós vamos ver isso aí também, né? No topo daquele exemplo, quando eu fiz a divisão, eu coloquei Exu, né? Exu, né? Então vamos começar pelos Exus. Como ficaria o trabalho dos Exus, não é, dentro dessa ramificação de vibrações, né? Então, quando nós temos um nome, né, de um trabalhador, né? Quando esse trabalhador ele inicia um trabalho, ele indica no nome, né, que ele está utilizando, né, o tipo de trabalho que ele vai realizar, a vibração, né, em que ele está, né? Então, vamos começar com os nossos Exus, né? Que era a primeira ramificação, né? Então, um Exu, não é, ligado a Oxalá. Ninguém sabe nenhum Exu ligado a Oxalá? Deixa eu escrever aqui, talvez seja isso, né? Você não escreveu, né? Escreve lá ali. Oxalá, Iemanjá. Não, assim mesmo, só escreve aí. Vamos pegar então uma mais fácil. Um Exu ligado ao Oxóssi, nessa linha de trabalho. Porque os caboclos, não é? Os caboclos de Ogum, os caboclos de Oxóssi, quando eles estão realizando uma tarefa com seus Exus, não é? Aqueles Exus têm que corresponder à linha do trabalho, né, que eles estão fazendo. Exu da mata. Exu da mata. Exu da mata. Ou melhor dizendo, Exu tranca-mata, né? Exu tranca-mata. Isso, tá certo. Oxóssi, né? Já encontramos um Exu, né? O Exu tranca-mata, né? Então, já que nós entramos na falange dos trancas, né? Dos Exus, né? Que trancam, né? Então vamos continuar nela. Vamos pegar, né? A linha dos Exus tranca, né? Aí temos o Exu tranca na linha de Oxum. Na linha dos tranca, né? Tranca rua sim, mas não é Oxum. Tranca rios, né? E na linha de Ançã? Tranca vento. O vento eu não sei, mas o raio sim. Tem um Exu tranca. De repente tem aqui. Tá certo, né? Tá certo, o raciocínio tá certo. Eu tô tentando passar o raciocínio. Não tá errado, tá certo, né? Tá? É que o tranca-vento eu não conheço, né? Mas o tranca-raio pode ser que tenha, faz sentido, né? Me perdoe a minha ignorância, né? Iemanjá. Tranca-mar, né? Ó, se fosse caboclos, Tranca-mata, não. tem. Não, se fosse caboclos, beira-mar, né? Beira-mar. Se fosse beira-mar, seriam os caboclos de Ogum, né? Então Ogum beira-mar, né? Aí teríamos Sete ondas, né? Ogum, 7 ondas, né? Tá certo. Então vejam o raciocínio. Então a gente tá pegando o raciocínio, né? Mas estamos lá nos trancas. Vamos voltar nos trancas, né?
tranca onda, a ideia, né? A ideia a gente já pegou, né? Tá? Um Exu que a gente conhece, né? Então, tranca-rua, por exemplo, né? O tranca-rua é o Oxalá, né? Ele está na vibração de Oxalá, né? É o espírito que trabalha intimamente, não é? Na linha dos pretos velhos, né? Maria Conga, né? Por exemplo. Muito bem, o raciocínio a gente pegou, né? Então, a ideia é essa mesmo. Então, quando um trabalhador, né? O nome do espírito não deve ser esse, né? Ele está indicando no nome que ele está utilizando falange, trabalho, objetivo dentro da vibração que ele vai trabalhar, né? Então a gente pegou, né? Mas tranca tudo. Tranca tudo, né? Tá ali dentro da linha dos tranca, né? Bom, vamos fechar esse quadro, né? A gente pegou o raciocínio e agora voltar, né? Não, só para pegar o raciocínio. Quem falou tranca-mar brincando? Você falou brincando, né? Mas tem, né? Tranca-mar e manjar, né? Então, quando esse Exu, ele começou... Tranca-pedra. Aí agora a gente quer abrir o leque sem antes entender o leque, né? Vamos segurar no leque primeiro, né? Vamos pegar o raciocínio, né? Tá? Não dá para entender todas as falanges agora. A gente tem que entender o princípio, a base, né? Como surge. Daí a gente vai entendendo, né? Porque tem fundamento no nome, né? Então, voltamos, né? Quando um espírito inicia uma falange, né? Ele está indicando no nome que ele está utilizando, né? O seu trabalho, a sua falange, o seu objetivo, a sua vibração, praticamente tudo. Fundador, organizador, diretor de Aruanda. Quando ele começou o trabalho, ele disse: eu sou o Pai Benedito de Aruanda, né? Provavelmente o primeiro espírito que mencionou, né? Assim, aí voltamos, né? De novo então agora, né? As 7 linhas. Aí coloca assim, né? Quando coloca daqui pra cá assim, né? De 1 a 7, Oxalá, né? Oxalá, Iemanjá, Oxum, Yansan, né? Isso. Agora vamos ao médium, né? Bom, o raciocínio das linhas e falanges, né? Ou seja, do trabalho, nós pegamos, né? Agora, nós temos que agora dar um salto, né? Para que nós entendamos por que isso é importante para nós. Por que a gente usa guias? Por que a gente usa a guia da linha que está trabalhando? Por que nós temos a nossa coroa? Por que nós temos a guia da nossa coroa? Né? Por quê? Né? O que faz sentido aí? Qual é o fundamento? Né? Então agora nós vamos entender. Quanto às linhas e falanges, né, em particular do nosso trabalho, nós vamos 2 semanas falar de todos os espíritos envolvidos, né, na grande falange que está trabalhando aqui no núcleo umbandista cristão, né? Nós vamos pegar desde o comecinho, lá desde Pai Benedito, nós vamos ver tudo e tal, né? Tá? Mas antes disso,
a base, o chão, né, para a gente pisar, né? Bom, então o médium, né? Vamos ver o médium. O médium está aqui. Desenha um médium aqui. Da forma mais simples possível, né? Cabeça, tronco, membros. Eu não sou o único que faz esse tipo de desenho. Tá bom, graças, depois espera. Vocês, hein? Fazendo pezinho aqui. Ai, mesmo. Ai, eu tô tão feliz agora. Bom, vamos lá, né? O que é importante aqui agora, né? Então vamos lá. Nós temos o nosso coração. Sede dos nossos sentimentos é o nosso coração, né? Então vamos desenhar um coraçãozinho aqui, né? Muito bem. Nós temos um chakra. Nós temos um chakra, né? Intimamente ligado com a mediunidade. Qual que era esse chakra? Hã? Mas assim, trabalho mediúnico, não? Tá certo, coronário, frontal, deixa eu ver, eu que não estou me expressando bem. Incorporação. Numeral. Curiosamente, na mesma linha do coração, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Só que tem uma particularidade. O coração, na verdade, ele está praticamente no meio aqui, né? Na verdade, né? Mas tem um pouquinho para cá, lado esquerdo, né? Fica conceituado assim, né? Então, o cardíaco, né? Vamos dizer assim, está do lado esquerdo, né? Agora vira, médio. De que lado que está o numeral? Direito. Né? Mesma linha, mas um está do lado direito e o outro está do lado esquerdo, né? Então, obrigado. Né? Né? Então eu vou desenhar um numeral aqui, tá? Muito bem. Então, na mesma linha do cardíaco, do numeral, né? Nós temos o chakra, o cardíaco, o chakra, o numeral. Depois nós temos, como vocês falaram, o frontal, né? E nós temos o coronário, né? Muito bem. E nós temos um outro chakra, agora muito importante também, né? Que está mais ou menos aqui. Que chakra que é esse? É minhas perninhas que não está bem. Deixa eu desenhar melhor as pernas. Hã? Perninha aqui. O senhor... Você ficou feliz. Olha que pernona. Você ficou feliz. Eu fiquei feliz agora. Eu estou satisfeito com o desenho. Obra-prima. Que chakra que é esse? Direto. Sacro. Sacro, cardíaco, umeral, coronário. O frontal vou escrever aqui, né? Basicamente, coronário, né? Cardíaco, umeral e sacro, né? Bom, quando nós, né, ligarmos esses 4 chakras, né, basicamente, nós temos o que nós vamos chamar, né, isso, né, do ponto de vista mediúnico,
o circuito mediúnico. Né? Por quê? Vamos entender. As 7 vibrações. Bom, as 7 vibrações eu vou colocar aqui em cima. Vou colocar assim, 7 vibrações, 7 linhas, né? Tá? Muito bem. Você tem um espírito, né? O espírito está aqui, né? Aí ele vai se ligar a você num trabalho, né? Deixa eu relembrar, né? Médio. Médio. Desconfiado. Desconfiado, é verdade. Médio. Espírito. Médio espírito. Médio espírito, né? Muito bem. Espírito, vem um pouquinho pra cá, fica de frente para ele, né? Não vamos entender isso se nós não entendermos, né, o transe, 5 fases, não é? Olha como que é importante, né, o estudo mediúnico. O espírito está presente no ambiente, só que o campo mediúnico desse médium é esse. O do espírito é esse. Esses campos, né, do espírito, eu disse campo mediúnico, perdão, né? Perdão, deixa eu corrigir, né? Campo mediúnico do médium. Né? O espírito não está dentro, né, desse campo, né? Não está, né? Muito bem. Então, agora o espírito presente, né, começa a gerar algumas reações no corpo, às vezes que a gente conhece, friozinho, esquentar, começa a suar, esfriar, adormece, né? Arrepiozinho, né? Etc, né? Vocês conhecem essas reações, né? Entre tantas, né? Conhece, Luana, essas reações? Conhece bastante, né? Muito bem. Essas reações são reações do corpo, mas o que está acontecendo no corpo do médium? Por que esse corpo aqui está reagindo dessa forma? É uma pergunta para vocês. O que está acontecendo? Ele é um médium e o corpo está reagindo dessa forma. Quente, esfria. Fluido. Então algo emanado pelo espírito está sendo percebido por esse médium. Percepção de fluidos, não é? Muito bem. Campo mediúnico agora, né? Campo dilatado, né? Médio, né? E o espírito, né, está agora mais próximo, né? E eu vou dizer que agora eu estou sentindo essa proximidade a partir do momento que o espírito começa a dilatar o meu campo mediúnico pela sua aproximação. Então, quando o espírito está se aproximando do médium, aquele campo mediúnico abre e dilata, né? Então, abriu, dilatou, né? E agora estou em que fase da minha manifestação, né? Como é o nosso objetivo? Em que fase? Então aqui eu começo, né? Agora o Espírito dilatou a minha sensibilidade, se aproximou, meu campo, né, expandiu. O Espírito começa a entrar aqui e eu sinto que ele está próximo, né? E uma vez agora adentrando, né, esse campo dilatado, vamos representar dessa forma aqui, maior, né? Agora algo está acontecendo não mais no meu corpo, agora começa a acontecer aqui, né? Eu coloquei pequenininho, né, o frontal, né,
porque eu estou explorando as sensações, né? Muito bem. Então, o coronário dilata, abre, né? A flor de lótus abre, né? O campo mediúnico expande, a aproximação eu senti, o meu pensamento agora começa a interagir, é aí que começa a funcionar o meu frontal, né? Esse pensamento, o pensamento do espírito, começa a ser entendido aqui, né? Sentiu? Médio, né? Uma aproximação dessa, né? Muito bem. Enfim, muito bem. Agora vamos à fase, né, seguinte. Agora é o contato propriamente dito, né? O contato propriamente dito, né? Você vai configurar o contato quando ele entendeu as primeiras impressões, né? Então agora pega aqui nas costas dele, ele entendeu, ele falou que entendeu, né? Então pegou nas costas dele e tá, né, na sequência, o contato conseguiu, né? Porque se você está tentando e ele não está conseguindo, né? Então o contato parou, né? Não teve, né? Agora conseguiu, então contato. Agora a gente vai avançar, né? Bom, envolveu, né, a manifestação propriamente dita, né? Tudo bem. Entendemos as 5 fases do trânsito? Agora vamos ver essas 5 fases, não é? Com um acessório chamado guia, que não é um colarzinho, é um acessório mediúnico para auxiliar o médium a avançar nessas 5 fases, né? Vamos lá? Muito bem. Querem ver como isso ocorre? O médium vira para frente, né? Muito bem. Guia. Antes, ela foi preparada, né? O espírito, né? Porque uma guia, ela só é um acessório mediúnico depois de ter sido preparada, né? Firmada, né? Antes disso, ela é um colarzinho, né? Agora, o espírito vai preparar essa guia, né? Muito bem. O elemento da guia é um elemento natural, né? É um elemento mineral, é um elemento vegetal. Ele tem que ser natural, porque senão ele não vai funcionar no que eu vou tentar fazer aqui agora, que é a magnetização. Eu sou um espírito, né, que vou trabalhar com esse médium, né? Nós vamos entender isso, né? Mas a princípio eu vou magnetizar essa guia na falange que eu pertenço, na minha vibração, com o meu trabalho, né? Porque eu vou trabalhar com ele. Eu preparei, eu magnetizei a guia. Não, leva para você, a gente não vai ficar mexendo na guia dos outros, né? Magnetizou, preparou. Muito bem. Essa guia foi preparada, aí coloca essa guia. Bom, você vai sentir um espírito chamado Emílio. Brincadeira, não é assim que funciona. Vou voltar para lá. Muito bem. Vamos ver alguma. Bom, a guia é um acessório, ela tem que auxiliar. Ela está magnetizada com, né, a vibração do espírito. Ela foi preparada, então, por aquele trabalhador, né? Muito bem. Vamos dizer, né, que ele é de um grupo de trabalho. Ele pertence a um grupo de trabalho, né, junto a esse médium, né? Então ele é um guia espiritual, né? Guia. Já preparou? Muito bem. Ele conhece o mecanismo da coisa. Notemos essa guia.
Primeiro, né? Ela tem várias funções aqui, né? O primeiro é que ela está ligando a nuca olha que interessante, o coração, tá certo? Coração humeral, né? Notar? Nuca, coração e humeral. Interessante, né? Vou fazer um assim. Esse aqui é a nuca, né? A nuca, né? A nuca retém, né? É o meridiano principal no qual coronário flui. Alimentar todos os demais chakras é o fluxo, não é? Energético principal, não é? Passa pela nuca. Então, esse nuca, né? É por onde, né, as energias vão fluir. Olha o que vai acontecer com a guia. Olha. O coronário, ele está assimilando as energias espirituais. Então ele está entrando num trabalho, nós temos Pai Benito de Aruanda, nós temos todo um grupo, nós temos um ambiente mediúnico, né? E está fluindo agora pela guia uma corrente magnética muito grande. Então a guia, ela está ativando a sede do meu sentimento, o meu humeral, né? E ela começa aqui, né? Aí eu pergunto para vocês, adianta segurar a guia na mão, colocar no bolso, pendurar na orelha? Não faz sentido, né? Então guia é usada assim, né? E o fundamento é esse. É um circuito que se fecha entre, não é? Esse meridiano que está recebendo o fluxo maior do coronário, essa energia passa, né, a circular, fecha-se um circuito na guia, não é? Passa, cruza, não é? O humeral, cruza o coronário, né? Muito bem. Só que a guia, ela tem vários objetivos. Nós temos uma guia de tratamento, nós temos uma guia para isso, uma guia para aquilo, né? Nós temos a guia do nosso orixá de cabeça, nós temos a guia na falante que nós estamos trabalhando, e agora a gente vai entender tudo isso. Mas o princípio básico é esse, não é? Então, quando uma guia, né, ela é preparada, isso, gente, salvo exceções, hein? Salvo exceções, prestem muito bem atenção nisso. Salvo exceções, não é regra geral, mas já dá pra gente entender muitas coisas. Às vezes a guia do médium, ela é preparada nesse tamanhozinho aqui, né? Nossa, minha guia é pequenininha perto da guia dos outros, né? O objetivo da espiritualidade pode ser um início de trabalho, e a gente vai entender por quê. Talvez aquele grupo espiritual tenha a intenção de iniciar um trabalho e, bom, eu só preciso disso, a nuca, o ascendente do sentimento e o nosso humeral. Vamos avançar nesse mecanismo agora? Vamos entender como que funciona isso só agora aqui, né? Médium, desconfiado, com a guia preparada agora, né? Querem ver como isso vai funcionar? Tudo de novo, né? Bom, eu já não preciso duas fases. Praticamente, só por ele estar com uma guia e estar dentro de um ambiente mediúnico, percepção dos fluidos e aproximação, eu já posso até pular, porque ela ocorre quase que instantaneamente. Pum! E eu já estou aqui, ó. Vum! Eu não pulei?
É muito rápido. Por quê? Porque ele está com uma guia magnetizada já na minha vibração, né? Eu acelerei o trabalho. Primeira coisa. Olha que interessante, né? Só por estar com a guia, né? Mas preparada, né? Praticamente pulei as duas fases. Elas ocorrem, na verdade, é que elas são mais rápidas. Então, termo pular não é verdade, né? Praticamente. É tão rápido, né? Então, acelerei, né? Depois, tem outra coisa, né? A sede do meu sentimento, o meu cardíaco, né? Agora vai corresponder mais rápido. Eu já estou imantado, eu já estou, né, magnetizado pelo trabalho. Então tudo aqui agora vai fluir de forma mais rápida. Você não entendeu ele mais rápido? Não está percebendo mais rápido? Né? Ele nem pensou se já estava entendendo, né? Isso foi, né? Isso é a guia, né? Então guia tem fundamento, né? Muito bem. Agora vamos voltar, tudo de novo. Né? Aí digamos que esse médium já está trabalhando bastante tempo, né? Já está, né, assim, semblante cansado, né? Está trabalhando tanto tempo com o espírito, né? Aí o espírito vai chegar para ele, né, e vai dizer assim, né? A guia era desse tamanho, vamos dizer assim, né? Ou pode ser outra, né? Ele pode pedir para fazer outra, ou receber uma outra, né? Estou só exemplificando, né? Para a gente entender, né? Tá, então digamos que ele trocou a guia e falou, não, agora você vai usar essa daqui. Digamos que ela tenha sido assim, né? Agora não, agora você vai usar essa daqui. Né? Eles estão conversando, só eles se entendem, né? Ele já está pegando, né? Né? Muito bem. Aí deu uma crescidinha na guia, né? Esticou a guia. E agora ela está passando por um outro ponto importante que eu omiti aqui, né? Aliás, não é aqui, é por aqui, né? Mais ou menos. Que é o gástrico, né? Porque ele está envolvido num trabalho, né? Aí, atributos da guia dentro do trabalho, né? Digamos que ele esteja num trabalho de desobsessão, num trabalho que envolva, né, várias energias deletérias, né, miasmas, né? Enfim, então, eu posso querer favorecer um fluxo de energia, não é, para mim trabalhar o gástrico, porque eu sei que o médium vai ficar sensibilizado nesse ponto. Eu posso, avançando, desenvolver guias de tratamento segundo o problema, não é, do paciente, não é, e trabalhar da mesma forma, magnetizando, não é, fluidificando, preparando uma guia para um determinado tratamento, não é, para ativar determinado chakra. Não é esse o princípio do passe? Ativar determinado chakra, não é? Para um tratamento, a guia de tratamento faz a mesma coisa, ativa um determinado chakra, é fluidificada de uma forma, magnetizada da outra, para favorecer o paciente na sua recuperação. Não vai mudar os conceitos básicos, né, que nós aprendemos de passe, né? É uma forma de aplicar a mesma técnica, né, de forma diferente, que não as mãos. É levar o que as mãos fizeram, né, para um elemento, a guia, né, tá? Existem muitos tabus em relação à guia, mas entendamos, é puro tabu, né? Cruzou da esquerda para a direita, a entidade feminina. Cruzou da esquerda para a direita, a entidade masculina, né? Tudo isso, gente, é tabu. E se, né, de repente, né, o espírito, né, assim quer trabalhar, não sei, né? Mas até onde a gente sabe, né? Perdão, né, se houver uma ideia diferente, né? Mas tabu, porque tecnicamente, né, entidade da esquerda cruza para a esquerda, entidade da direita cruza para a direita, tecnicamente não faz sentido, né? Tá? Mas uma pessoa pegar na guia do outro, isso não é tabu. Não,
isso não é tabu, né? Isso não é tabu, não é? Quis mostrar isso, nem peguei na guia porque eles estavam trabalhando aqui. Por quê? Porque é magnetizado, eu atrapalho, mas dá para entender agora por quê? Você não veio pegar lá na guia? Essa não foi preparada, então eu vou pegar, né? Chega aqui, nossa, que bonita sua guia, puxa vida, aí ela até arrebenta. A gente não pode ficar mexendo na guia do outro. Pode, isso não pode, é o que eu estou fazendo, eu não pode. Mas e quando as crianças pegam aquelas pinturas, elas de neve, a gente também não pode ser, né, assim, né, 880, né? Uma criança chega aqui, pega na sua orelha, pelo amor de Deus, nossa, meu Deus, eu estou perdido, não, vocês estão perdidos. Vou te pôr em castigo, né? Bom, a princípio, viu? Quando as crianças mexem nas nossas guias, elas não costumam estragar as nossas guias, não. Mas os adultos quase sempre. Nas melhores das intenções, que linda sua guia, ela arrebenta. Cuida, né? Não arrebenta, não arrebenta depois, né? Ou então, né, a entidade fala, nossa, deixa eu preparar melhor sua guia, né? O Sandro, uma vez, viu a pessoa cair de costa, e que a pessoa foi lá, pôs a mão, a pessoa da guia não caiu. Não sei. Tecnicamente falando, né, não é bem assim, né? Porque a guia, ela foi fluidificada pela entidade, preparada pela entidade. Estamos falando de uma guia de trabalho. A outra pessoa chega aqui, né, criatura, né? Então, a entidade, né? Mas tecnicamente falando, não dá para explicar um pouquinho, bem curtinho, só um pouquinho mesmo, da semente, da guia de semente, é que tem tanta coisa, guia de tratamento e guia de semente, né? Da mesma forma, né, que então o princípio básico, né, dentro desse circuito no trabalho mediúnico, existe aquelas guias que são preparadas, não é, para reter fluxos de energias, não é? Por exemplo, fluidos deletérios, cargas, né, miasmas, descargas, né? Então, as guias de semente, tem uma guiazinha de semente aí? Não, é descargas do trabalho. Descargas do trabalho, que no caso não. Vou pegar uma guia de Exu, né? Descarga no trabalho, né? Quer pegar minha guia de Exu? Então, o Exu, ele vai fazer isso aqui, né? Normalmente a guia de semente ela é cruzada, porque ela não está entrando nesse fundamento, ela tem um outro propósito, né? Por isso, né? Guia de trabalho, guia de tratamento, né? Guias específicas de semente para aquele médico que vai estar ligado a um trabalho de descarregos, né, de centrar energias no próprio corpo. Então, essa guia, ela funciona como um curto-circuito. Ela é preparada, magnetizada, né, pelo espírito, né, o Exu aqui no caso, né, para fechar um circuito, né, curto-circuitar determinadas cargas fluídicas, né. Então, quando o médium está aqui, né, aí chega aquela entidade, tipo assim, né, perversa, cheia de ódio, cheia de rancor, né, com aquela vibração, né, a carga fluídica dela está aqui. Dá de ovo, eu tô bem, tá? Porque tá, né? E às vezes a sementinha não aguenta, o cordão não aguenta, alguma coisa, né, o circuito sobrecarrega e aí, ó, explode. E às vezes não dá mais para usar, né? Normalmente quando descarregar assim não dá mais para usar, tá? Mas é só uma pincelada para, na verdade, né, tirar a curiosidade, porque eu vou explicar isso bem melhor depois, tá? Tá bom? Então, gente, hoje nós vamos encerrar por aqui, né? Espero que a gente tenha compreendido esses fundamentos importantíssimos, né? E a partir daqui nós vamos entender as 7 linhas no nosso trabalho, as falantes que a gente está desenvolvendo o trabalho, né? A nossa coroa, né? O nosso guia de frente, o nosso guia de trabalho, a gente vai entender tudo isso, tá bom? Então, a partir da próxima aula.